Fala, galera. É nóis. De novo. Ó, vocês não vão se livrar de mim tão cedo, viu? Eu não tô preso no ângulo. E isso aqui não é uma roupa que eu tô usando vários dias, tá bom? É que a gente tá gravando tudo num dia só aqui para vocês, beleza? Aula 21, setor A. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Nós vamos começar a falar de gravitação. Claro, tem a ver também com a parte de forças, tá bom? E nessa aula 21 nós vamos falar das leis de Kepler e da lei da gravitação universal de Newton. Tranquilo? É isso. As leis de Kepler são três. Elas são conhecidas como, óbvio, primeira, segunda e terceira lei de Kepler, mas elas têm nomes também, tá? Esses nomes, se não me engano, não estão na sua apostila, você pode anotar se quiser, mas é a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, tá bom? Esses são os nomes das três leis de Kepler. Só uma observação, em gravitação, assim, todas as equações que nós vamos ver aqui, a gente não faz as demonstrações, que todas as demonstrações da gravitação, com raríssimas exceções, só quando a gente pega de uma equação para demonstrar outra, né, e aí a primeira equação já não foi demonstrada, mas todas as equações que a gente tem na gravitação, a demonstração delas é com cálculo diferencial integral. Então, assim, a gente não faz por falta de ferramenta matemática. Não é feito no ensino médio e não é feito no curso, tá bom? A gente explica mais ou menos o motivo das coisas, mas enfim. A lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler, ela diz basicamente o seguinte: a órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse, ok? E o Sol está em um dos focos dessa elipse. A elipse é uma figura geométrica que vocês também vão aprender com o pessoal de matemática, que tem umas propriedades aí, a gente vai falar de uma propriedade delas, tá? De algumas propriedades da elipse. O Sol, ele ocupa um dos focos da elipse. E o que é esse foco, né? Toda elipse, ela tem dois focos, certo? A propriedade matemática que a elipse tem é a seguinte: qualquer ponto dessa elipse, se você ligar com os dois focos e somar essas distâncias, ela vai dar sempre igual. Por isso que a gente escreveu aqui, A mais B igual a C mais D, certo? Essa distância somada com essa tem que ser igual a essa distância somada com essa. Agora imagina o planeta dando órbitas, né, girando aqui em torno do Sol. Em qualquer lugar que ele esteja, pega essa distância, soma com essa, vai ter que dar igual. Essa distância soma com essa, em qualquer posição. Isso é uma propriedade da elipse que vocês aprendem lá na matemática. Tranquilo? E o que acontece com a elipse quando esses focos são mais próximos ou mais distantes, né? Isso é uma coisa que se chama excentricidade, vocês também vão aprender lá na geometria. Quando esses focos são mais próximos, a elipse ela fica mais arredondada. E quando esses focos são mais distantes, a elipse fica mais achatada. Tudo bem? Bom, no caso dos planetas, a órbita dos planetas em torno do Sol, ela não é uma elipse tão achatada como essa que eu desenhei. Pelo contrário, a órbita dos planetas em torno do Sol, na sua grande maioria, se não me engano, tem uma órbita que, se não me engano, é a de Plutão, que nem é mais planeta, né? Que é um pouco mais excêntrica do que as outras, mas a órbita dos planetas em torno do Sol, ela é quase uma circunferência. Ou seja, esses dois focos estão muito próximos. A gente desenha assim, certo? Que assim, para chamar a atenção que a órbita não é uma circunferência, a órbita não é circular, ela é uma elipse. Tá bom? Mas no caso da órbita dos planetas, ela é muito pouco excêntrica. Agora, existem outros corpos celestes que também orbitam o Sol, como os cometas, por exemplo, que a órbita deles é bastante excêntrica. O Sol está no foco, certo? E o outro foco é bem longe. E não me pergunte o que tem no outro foco, certo? O outro foco é um ponto no espaço. Beleza? Então, o Sol ocupa um dos focos. Ok? Vamos pensar assim, o centro do Sol ocupa um dos focos. Beleza? É isso. Primeira lei, lei das órbitas,
É isso, acabou. A órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. Tranquilo? E uma propriedade interessante que você tem que conhecer é a seguinte: se a órbita é uma elipse, existe um ponto em que o planeta está mais próximo do Sol e existe um ponto em que o planeta está mais distante do Sol. Esses pontos a gente chama de periélio e afélio. Hélio significa Sol, se não me engano, em grego, tá? Tenho quase certeza. Isso aí vocês perguntam para um professor de línguas, para um professor de português. Mas hélio significa Sol. Peri significa em volta, em torno, próximo. Esse peri é o mesmo peri que aparece na palavra perímetro, certo? Que aparece na palavra periferia, por exemplo. Então, periélio é em volta do Sol. O significado é próximo do Sol. Periélio é o ponto mais próximo da órbita do Sol. E afélio, a é um prefixo de negação, certo? Afélio é não Sol, ou seja, longe do Sol. Beleza? Então, o afélio é o ponto mais distante da órbita. E o planeta muda de velocidade, e o seu pensamento vai ser assim. Eu estou falando velocidade de translação mesmo, ok? Quando o planeta vem do afélio para o periélio, ele tem uma velocidade menor, que vai aumentar. Porque quando ele se aproxima, a força de atração gravitacional é a favor do movimento, esse movimento vai ser acelerado. Ok? E quando ele vai do periélio para o afélio, é o contrário. Ele se afasta do Sol, a força de atração gravitacional é contra o movimento, e aí ele retarda, certo? Diminui de velocidade. Conclusão: no periélio, a velocidade é máxima, é a maior velocidade da órbita de um planeta. E no afélio, a velocidade é mínima, é a menor velocidade de um planeta. Ok? A gente está falando de planetas porque a lei das órbitas ela é originalmente feita para planetas, mas isso serve para qualquer órbita, tá bom? Agora, nós vamos falar em algum momento aí que existem órbitas circulares. Eu posso, por exemplo, colocar, eu não, né, mas assim, a humanidade pode colocar um satélite artificial em torno da Terra com uma órbita circular, certo? Existem possibilidades de órbitas, e as possibilidades depende de algumas condições, tá bom? E essa discussão a gente não precisa ter. A segunda lei, que é a lei das áreas, é o seguinte: eu coloquei um textinho aqui na lei das áreas que diz assim: o raio vetor varre, entre aspas, áreas proporcionais ao tempo de percurso. Então, vamos entender primeiro o que é raio vetor, né? E o que eu quero dizer quando eu digo varre áreas, certo? Então, raio vetor é um vetor que vai do centro do Sol ao centro do planeta. Imagina um planeta em órbita. Terra, Lua não é planeta, Terra, Marte, Mercúrio, Júpiter, qualquer um, certo? Do centro do Sol ao centro do planeta. Existe um vetor, certo? Quando o planeta se move, o vetor se move junto. Esse é o raio vetor. E quando o raio vetor se move, ele varre, entre aspas, determina uma área aqui. Essa área que eu marquei de verde. Beleza? É isso. Então, o raio vetor varre, determina áreas proporcionais ao tempo de percurso. Então, vamos pensar nessa situação aqui. Um planeta que sai do ponto A e vai para o ponto B. Ele está em órbita, está dando lá a sua volta, certo? Sai do ponto A e vai lá para o ponto B. Esse percurso leva um tempo e determina uma área, tempo 1, área 1. Ok? E depois, em outro momento, esse planeta sai do ponto C e vai para o ponto D. Leva um tempo. E o raio vetor determina uma área. Ok? Não se iluda com o desenho. Como eu disse, esse desenho é um desenho exagerado, certo? Mas a propriedade, a regra da lei das áreas é essa. O raio vetor varre, determina áreas proporcionais ao tempo de percurso. Quer dizer o quê? Que se os tempos de percurso forem o dobro um do outro, a área determinada é o dobro uma da outra. Matematicamente é isso aqui, ó. Matematicamente, área 1, tempo 1, área 2, tempo 2. Isso é uma proporcionalidade. Tranquilo? E claro,
Se os tempos forem iguais, as áreas também serão. Ok? Na apostila de vocês está assim, áreas iguais, tempos iguais. Muita gente fala sobre a lei das áreas dessa forma, certo? Áreas iguais, tempos iguais. Áreas iguais, tempos iguais, beleza. Mas e se os tempos não forem iguais, ou se as áreas não forem iguais? Aí, né, áreas diferentes, tempos proporcionais, ou tempos diferentes, áreas proporcionais. Tranquilo? Essa é a segunda lei. E a terceira lei é a lei dos períodos. Das 3 leis de Kepler, esta daqui é a que mais cai nos vestibulares. Beleza? Vez em quando cai a primeira lei, normalmente perguntas teóricas, tipo aquelas de afirmações 1, 2, 3, você tem que dizer qual que é verdadeira, qual que é falsa. A lei das áreas de vez em quando aparece, cai, mas ela cai com frequência menor do que a terceira lei. Esta é importante. Beleza? Mais importante. Que é a lei dos períodos. Então, vamos pensar assim. Eu estou pensando no Sol e em 2 planetas. Mas poderia ser qualquer corpo central. Poderia ser, por exemplo, a Lua em torno da Terra. Isso aqui que eu estou falando vale para qualquer órbita. Como eu disse, as leis de Kepler, originalmente, elas são feitas, ou foram feitas, pensando em descrever o movimento planetário, certo? Mas isso aqui vale para qualquer órbita. Então, eu posso pensar que aqui é a Terra e a Lua dando voltas, e um outro corpo dando voltas, ou 2 satélites artificiais, dá na mesma, tá? Órbita é órbita, não importa de quem seja, em torno de quem seja. Fechou? Então vamos pensar no Sol e 2 planetas, planeta A, planeta B. Período de órbita, período é o tempo para dar uma volta. Nós conhecemos isso como ano. No caso da Terra, o tempo para dar uma volta é 1 ano. Beleza? Os outros planetas, outros períodos. Mas é o tempo para dar uma volta. Então, TA e TB são os períodos de órbita. RA e RB, agora muita calma nessa hora. R é o raio médio da órbita, porque a órbita não é circular, ela é uma elipse. Beleza? E o que seria esse raio médio, né? Tem muita questão que já na própria questão ele fala, raio médio, sendo os raios médios e tal. Você fala, bom, fechou, raio médio. Tem muita questão que fala que a órbita é circular. Fala, bom, se a órbita é circular, tem um raio de órbita só, então ele é o raio médio. Certo? Então, existem órbitas circulares, beleza? Agora, muito raramente você tem que fazer a continha desse raio médio. E a continha que você faz desse raio médio é o metade, semi-eixo maior da elipse. Então, vamos lá na figura da elipse. Seria o seguinte, você pega o eixo maior, isso aqui é o eixo maior, tem o eixo maior, tem o eixo menor. Certo? Você pega o eixo maior, e é o semi-eixo maior. Divide por 2, metade, e esse é o raio médio. Tudo bem? No caso das órbitas planetárias, o raio médio, isso aqui é uma excelente aproximação. Normalmente é assim que é feito. Beleza? E a lei dos períodos diz que existe uma relação assim. Ninguém sabe até hoje como foi que o Kepler chegou nessa expressão matemática. É sério isso que eu estou falando. Ninguém sabe mesmo, até hoje, como que o Kepler fez. Existem conjecturas, enfim, discussões a respeito, mas ninguém sabe exatamente como ele fez, porque, como eu disse para vocês, tudo que se tem aqui na gravitação, que a gente conhece hoje, é demonstrado com cálculo diferencial integral. E na época do Kepler, o cálculo diferencial integral simplesmente não existia. O cálculo diferencial integral foi, entre aspas, inventado, né? Se é que pode ser inventado, mas foi formulado, foi proposto, foi produzido pelo Newton. E o Newton, no tempo, na história, o Newton veio depois. Então ninguém sabe direito como é que o Kepler fez isso, mas o fato que ele fez, aparentemente ele fez por métodos numéricos, enfim. E existe uma proporcionalidade entre o período ao quadrado com o raio médio de órbita ao cubo. Meu, isso aqui, cara, questão de cálculo disso aqui, vocês vão ver, normalmente dá uma dorzinha de cabeça bacana, certo? Por quê?
para começar, né? Não pode cortar os expoentes, pelo amor de Deus. Tem gente que faz isso. Cara, se pudesse cortar esses expoentes, eu já teria cortado. Eu já não teria nem colocado ele aí. Eu ia falar que era proporcional, certo? Não tem escapatória. Vai ter que elevar ao quadrado, vai ter que elevar ao cubo, e na hora de calcular qualquer coisa aqui, você vai ter que tirar ou uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, dependendo do que você estiver calculando. E os números são grandes. Certo? Tudo potência de 10, é um pezinho no saco de resolver algumas contas. Tem uns truques, eu vou tentar dar uma forcinha para vocês aí, beleza? Mas é isso. A ideia é, se você pegar um planeta, dois planetas, um deles tem um raio de órbita maior, quer dizer que ele está mais longe, faz sentido para você? Quer dizer, Mercúrio está mais perto, ele demora menos tempo para dar a volta. Faz sentido, né? A Terra está mais longe, Plutão, Saturno, Plutão, Júpiter, estão bem mais longe, certo? Leva mais tempo, ok? Mas não é uma proporção direta. Você nunca vai poder falar que se o raio de órbita é o dobro, o período de órbita vai ser o dobro. Não, esqueça isso. A lei dos períodos é que você vai usar para isso. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vê como é que funciona. E a lei da gravitação universal de Newton. Essa lei da gravitação universal, produzida pelo Newton, tá bom? Descreve como é a força de atração gravitacional entre dois corpos. No caso, dois corpos celestes, mas quer saber? Na verdade, é entre quaisquer dois corpos. É lógico que quando você pega corpos de massa pequena, isso não funciona, essa força de atração gravitacional ela não se manifesta. Né? Você não vai pensar que você, sentado do lado do seu colega, vai ter uma força de atração gravitacional, certo? Enfim, isso funciona para massas grandes, ou pelo menos uma das massas grandes, justamente por causa do valor dessa constante aqui, que é um valor bem pequeno, tá bom? Mas é assim, aqui, cara, infelizmente não tem muito o que fazer. É natural para você que se a distância entre os planetas, entre os corpos celestes, for maior, a força é menor. Então, se R é a distância do centro até o centro dos planetas, certo? Com distância maior, força menor. É inversamente proporcional. A formulinha mostra isso. Se aumenta o R, que é a distância entre os centros dos dois planetas, dos dois corpos celestes, se aumenta o R, diminui a força. Só que tem um quadrado aqui. Beleza? E as massas também influenciam. Faz sentido. Corpos de mais massa, a força de atração gravitacional vai ser maior, e aí, no caso, é a massa dos dois, né? Certo? Então, é diretamente proporcional. Se uma das massas, ou as duas, ou a outra, for cada vez maior, a força de atração gravitacional é cada vez maior. Então, a força de atração gravitacional é proporcional às massas, multiplicadas, as duas massas. Se uma dobra, dobra a força. Se a outra dobra, dobra a força. Se uma dobra e a outra dobra, aí quadruplica a força. Sacou? É assim que funciona. E tem uma constante. Essa constante se chama constante da gravitação universal. Essas constantes, elas existem por causa dos sistemas de medidas, tá? Isso aí a gente precisaria, é uma bela discussão também, mas a gente precisaria de bastante tempo para isso. Enfim, né, lembra daquele R da equação de estado, né, daquele PV-NRT, certo? Lá da Termo, aquele R, ele tem vários valores possíveis. Aquilo é uma constante também, aquilo é uma constante universal, certo? E tem vários valores possíveis dependendo da unidade de medida. É a mesma lógica, mais ou menos, tá? A gente teria que discutir isso mais a fundo para você entender melhor. Mas, tá? É uma constante. E, na boa, as constantes normalmente são dadas. Nesse caso, é um valor feio, né? Pequeno, que é 10 elevado a menos 11, são 11 casas depois da vírgula, esse 6 aqui ele vai aparecer na 11ª casa depois da vírgula, é 0,000000667, certo? Valor pequenininho. E assim, cara, na boa, existe uma frase para isso que talvez você já tenha ouvido falar, que é assim: matéria atrai matéria, massa atrai massa, matéria atrai matéria. Na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. É quase uma poesia isso, né? Fala sério. É quase um poema, né? Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Ó,
Legal, né? A boa notícia é a seguinte, é que como esse cara aqui, normalmente ele é dado, certo? O valor dele é dado e é dado com as unidades de medida, essa unidade de medida aqui, ela, entre aspas, dedura para você qual é o formato da equação, certo? Então eu vou fazer aqui, no cantinho, eu deixei um espacinho pequeno, estratégico para isso, né? Que é o seguinte, ó, vem cá. Se eu isolar esse G, essa distância ao quadrado que está dividindo vai passar multiplicando, vai ficar assim, ó. Força vezes distância ao quadrado dividido pelas massas, né? Porque as massas estão multiplicando o G e eu vou passar dividindo. Seria massa vezes massa. E quando você pensa nas unidades de medida, força é Newton, distância é metro quadrado, massa é quilograma. Quilograma vezes quilograma, quilograma quadrado. Sacou? Então, a unidade de medida da constante dedura para você a equação, certo? Desse jeito, ok? É que normalmente a gente pensa nela descrevendo a força. Tranquilo? É isso, pessoas. Agora, bora lá fazer os exercícios, né? O primeiro exercício dessa aula aí é uma questãozinha da Unesp, beleza? Que diz o seguinte, olha aí. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior em tamanho do Sistema Solar. Hoje, são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 quilômetros de Saturno e tem um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Quer dizer, ele está falando da órbita dos planetas, perdão, da órbita dos satélites de Saturno em torno de Saturno. Ah, ali a gente estava falando do Sol. Cara, na boa, você vai gravar o seguinte, isso aqui vale em qualquer situação. Falamos do Sol porque estávamos falando da órbita dos planetas, mas isso daqui vale para qualquer órbita. Só que tem um detalhe, tem que ser em torno do mesmo corpo central. Isso é óbvio. Você não pode querer comparar a órbita da Terra em torno do Sol com a órbita da Lua em torno da Terra, certo? Você pode comparar duas órbitas em torno do mesmo corpo central, ok? Beleza. Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300.000 quilômetros. Considere, aí olha só, ele te deu aí as 3 leis de Kepler, né? A primeira lei de Kepler representou aí a primeira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler representou aí a segunda lei de Kepler, a terceira lei de Kepler está falando inclusive como é que faz o raio médio, certo? Pergunta, o período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno em dias terrestres, quanto é? Então, basicamente, você está comparando, você está querendo comparar a órbita de duas luas, 2 satélites de Saturno em torno de Saturno. Tétis, que está numa distância de 300.000 quilômetros, Titã, que está numa distância de 1.200.000 quilômetros, Titã, que ele deu, né? Isso, Titã que ele deu, 16 dias, são 16 dias para Titã dar uma volta em torno de Saturno e ele pergunta Tétis. Ele pergunta o período da órbita, é o tempo que demora para dar uma volta. Terceira lei de Kepler. E aí, vamos lá, vamos aprender uns truquezinhos matemáticos aí, né, para fazer essas contas, porque pelo amor de Deus, ninguém merece, né? A terceira lei de Kepler diz o seguinte: 1 e 2 é Tétis e Titã. Beleza? Período ao quadrado, raio ao cubo. Período ao quadrado, raio ao cubo. Não confunda. Beleza? O período de Tétis eu não sei, é a pergunta.
A distância de Tétis é 300 mil quilômetros. Então, 300 mil quilômetros ao cubo seria essa distância aqui. Já tem gente que está começando a ter um infarto aí, né, de pensar que vai ter que fazer essa conta. O tempo, o período de volta, o período de órbita de Titã está aqui, 16 dias ao quadrado. Distância, 1.200.000 quilômetros ao cubo. Fala, meu, se eu já estava imaginando o que ia ser esse 300 mil quilômetros ao cubo, imagina esse 1.200.000, né? Bom, é para isso que existe a matemática, é para isso que existem as propriedades de potência. Aqui, cara, quanto mais você conseguir aproveitar as propriedades de potência, melhor para você. Tranquilo? Então, basicamente, eu tenho que resolver isso aqui e achar o T1, certo? O que eu fiz? 300 mil, 3 vezes 10, a quinta. 1.200.000 é 12 vezes 10, a quinta. O 10 à quinta e o 3 vão ser elevados ao cubo. 3 ao cubo, 10 à quinta ao cubo. Aqui, mesma lógica. O 12 vai ser elevado ao cubo, o 10 à quinta também. Acontece que desse lado, o 10 à quinta elevado ao cubo vai dar 10 elevado a 15. E do outro lado também. Você vai poder cortar esse monte de zero. Então, o que eu faço? Eu já faço aqui, ó, já posso fazer aqui. Faço aqui. Ah, mas tem que levar ao cubo. Ah, beleza, eu tenho que levar os dois ao cubo. Não precisa. Só não vai esquecer de levar o 3 ao cubo. Tranquilo? E o 12. E aí eu vou multiplicar em cruz, né? Vou pegar esse 3 ao cubo, vou jogar multiplicando do outro lado. Vai ficar 3 ao cubo vezes o 16 ao quadrado sobre o 12 ao cubo. Beleza? E aí, olha só, esses dois caras estão ao cubo, eu coloquei numa fração só, porque aí eu posso simplificar. E eu não estou mexendo com o 16 ao quadrado, né? O 16 ao quadrado continuou, ok? Aqui eu vejo o seguinte, pô, vai ficar 4 ao cubo, né? Porque 1 ao cubo vai dar 1, 4 ao cubo, será que preciso fazer? Caramba, tem um 16 aqui, 16 é 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, que é 16, a ao quadrado. Sacou? Eu deixo tudo na potência de 4. Então, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4 à quarta, 4 à quarta. 4 ao cubo, 4 ao cubo. Divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, dá 1, né? 4 à primeira é 4. T quadrado igual a 4, T é 2. Certo? 2 dias. Mais ou menos 2, né? A resolução matemática disso aqui é mais 2 e menos 2 como resposta. É menos 2 dias, pega mal, né? Menos 2 dias é aquela história, não convém. Certo? Igual já aconteceu com a gente. Tranquilo? Fechou, né? Aí, olha só, a questão 2. Sabe aquela coisa dos 3 minutos por questão na prova? Essa questão 2 é aquela que você não pode levar mais do que 30 segundos. Estou falando sério. Se você prestou atenção que a gente falou lá no comecinho da lei das órbitas, você mata essa questão assim. Terminou de ler, marca a resposta. Diz o seguinte, olha lá. Uma órbita de um planeta, tem o desenho aí, é elíptica e o Sol ocupa um dos seus focos, como ilustrado na figura fora de escala. Aliás, a grande maioria esmagadora das nossas figuras são fora de escala. As regiões limitadas pelos contornos OPS e MNS, olha no desenho, OPS, MNS, tem uma área aí, né? Tem áreas iguais a A, áreas iguais, tempos iguais. Certo? É a segunda lei. Beleza? Se TOP e TMN são os intervalos de tempo gastos para o planeta percorrer os trechos OP e MN, respectivamente, com velocidades médias VOP e VMN, pode-se afirmar que, cara, na boa, os tempos são iguais, porque as áreas são iguais. Vamos lá na segunda lei? Olha lá, a segunda lei. Áreas proporcionais ao tempo de percurso, né? Tempos iguais, áreas iguais. Então, os tempos são iguais. Só nisso, você já elimina 3 alternativas. Fica entre 2. E aí vem a questão da velocidade. Questão da velocidade, vamos lá na primeira lei. Lembra da história do periélio e do afélio, certo? Quando o planeta está passando na região do periélio, a velocidade dele é maior. Quando está passando na região do afélio, a velocidade dele
é menor. E no desenho, nós temos aí uma região próxima do periélio, uma região próxima do afélio. Então, a velocidade, certo, do planeta no trecho OP é maior do que no trecho MN. Isso dá resposta à letra B. B de bosque. Beleza? Então, na verdade, assim, eu demorei um pouquinho porque eu fui buscar as figuras lá para vocês, para a gente retomar o que foi falado. Mas é o tipo da questão imediata. Você tem que terminar de ler e pá, marcar a resposta. Fechou? E aí a questão 3, que também tem um desenvolvimentozinho bacana. Questão da Unicamp, tá? Essa questão, ela também ela está com um probleminha também em um dos dados, certo? Que é a distância da sonda até Plutão. Tem um lugar aí que está escrito 0,30. É 30, não é 0,30, é 30, tá bom? Beleza? Quando chegar lá, a gente chama atenção. Não faz sentido isso. Pode pesquisar os dados reais, certo? Não tem como ser 0,30 e 0,15 isso aqui. Então, é 30, está de acordo com valores reais, ok? Pode modificar isso aí, fazer a correção na sua apostila. A questão diz o seguinte: Plutão é considerado um planeta anão, com massa MP, 1 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. O módulo, bem menor do que a massa da Terra, ok. O módulo da força gravitacional entre duas massas, M1 e M2, é dado por, olha só que bacana, esse cara foi muito legal, ele está te dando a equação da lei da gravitação universal do Newton, certo? Ele está te dando a equação, beleza? Em que R é a distância entre as massas e G é a constante gravitacional. Em situações que envolvem distâncias astronômicas, a unidade de comprimento comumente utilizada é a unidade astronômica que se chama UA, a sigla dela, UA, unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância que tem da Terra ao Sol, do Sol à Terra. Isso é uma unidade astronômica, tá bom? Do centro do Sol ao centro da Terra. E é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, ok? Não preciso desse dado aí, é só curiosidade. Considere que, durante a sua aproximação a Plutão, a sonda se encontra em uma posição que está 0,15 unidades astronômicas distante do centro de Plutão, certo? E DT, é aí que você vai fazer a correção, 30 unidades astronômicas distante do centro da Terra. Então, quer dizer, tem uma sonda que num determinado momento está numa distância de 30 unidades astronômicas da Terra e 0,15 de Plutão. Eu desenhei numa linha só para simplificar o meu desenho, tá? Mas em momento algum ele falou aí que está tudo na mesma linha. Eu poderia ter feito em linhas diferentes, tá? Poderia ter colocado a sonda aqui, por exemplo, enfim, fiz na mesma linha. Porque, sei lá, por quê. Calcule a razão FGT por FGP entre o módulo da força gravitacional com que a Terra atrai a sonda e o módulo da força gravitacional com que Plutão atrai a sonda. Caso necessário, use a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. É continha, cara, na boa. Então, o que ele quer? Ele quer o seguinte, a sonda, que eu estou dizendo aqui que tem massa Mzinho, ela está em algum ponto aí, né, de 30 unidades astronômicas da Terra e 0,15 unidades astronômicas de Plutão. Existe uma força de atração gravitacional que é da Terra, existe outra força de atração gravitacional que é de Plutão, certo? Mas eu não estou desenhando as forças que agem na Terra, tem outra aqui, né, porque os dois se atraem, certo? Aqui também os dois se atraem, mas eu estou interessado na sonda, é isso que eu quero, certo? E eu quero isso aqui, eu quero a força de atração gravitacional da Terra na sonda, dividido pela força de atração gravitacional de Plutão na sonda. E aí eu aplico a equação, certo? É a lei de Newton, certo? Falamos tanto da segunda lei de Newton hoje que eu estou com a cabeça dando pane já, né? É a lei da gravitação universal de Newton.
feita para quem? GMM sobre R ao quadrado, terra, sonda, certo? Distância da Terra à sonda. GMM sobre R ao quadrado, Plutão, sonda, distância de Plutão ao quadrado, é isso que eu quero. O que é igual, estou dividindo, o que é igual cancela, então G e o M cancela. E o que eu tenho aqui é uma divisão de frações, é essa fração dividido por essa. Divisão de frações, mantém a de cima e multiplica pela de baixo, invertida, correto? E aí, olha só, multiplica em cima, multiplica embaixo. Quando multiplica em cima, multiplica embaixo, não importa a ordem que eu coloco. Então, eu coloquei aqui os raios, né? Então, é como se eu tivesse aqui só trocado a posição desses dois caras aqui, beleza? Então, é o raio de Plutão vezes raio de Plutão ao quadrado vezes a massa da Terra, raio de Plutão não, raio da distância média, né? Distância do centro de Plutão até a sonda, certo? Não é raio de Plutão, é raio da órbita que a sonda teria se ela estivesse em órbita. Distância de Plutão até a sonda. Ao quadrado, massa da Terra, certo? Distância da Terra, 30 unidades astronômicas ao quadrado, massa de Plutão. E aí, resolver. De novo, certo? Mas malandro, eu já coloquei junto de propósito, porque eu posso colocar na mesma fração, certo? Aqui, 6 por 1 dá 6. Potências de mesma base dividindo, subtrai o expoente dá 6 ao quadrado, ok? 15 e 30 daria 1/2, né? Mas como é 0,15, vai dar 1 sobre 200. Pode pensar nisso, certo? Se você andar a vírgula 2 casas aqui, fica 15 sobre 3.000. E aí você simplifica, dá 1 sobre 200. E o 200 eu já escrevi 2 vezes 10 ao quadrado. Ok? E aí o que eu fiz, né? 1 ao quadrado vai dar 1, então na parte de cima vai sobrar só esse cara aqui que está aqui. 2 ao quadrado vai dar 4. 10 ao quadrado vai dar 10 à quarta. Quando você divide 6 por 4, dá 1,5. Beleza? Subtrai os expoentes, 10 a menos 2 já saiu em notação científica. Se quiser dar a resposta, né, anda vírgula 2 casas, 0,015. Isso aqui não tem unidade de medida, porque o que nós estamos calculando é uma relação entre forças. Força dividido por força. Cancela a unidade de medida. A resposta é um número, tá bom? Adimensional, sem unidade de medida. Fechou? Isso encerra para a gente a aula 21, beleza? Até mais.